Já estamos ao vivo aqui no Instagram, ao vivo também no Facebook. Entrando agora aqui, Joaldo Almeida, para nossa aula da Escola Ministerial Céus Abertos. E tudo certo aqui, tudo na bênção para a gente seguir. Eu entrei mais cedo aqui, entrei 4 minutos mais cedo para poder ajustar aqui, fazer os ajustes que a gente sempre faz, né? Aqui também no Facebook, aqui entrei 4 minutos. Aqui tá legal aqui, deixa eu iniciar a sala de vídeo aqui para a gente atrair mais pessoas para que possa participar da nossa sala de vídeo. Hoje nós estamos na nossa terceira aula da matéria... Opa, deixa eu baixar aqui o volume, misericórdia. Misericórdia, baixar aqui o volume aqui. Hoje no apoio técnico aqui, Diego Torres e Davi Riquelme, no apoio. Então os nossos queridos alunos que nos acompanham aqui pelas redes sociais. Hoje nós estamos na nossa terceira aula da matéria Vida no Espírito. Tanto você que está no Facebook quanto você que está aqui no Instagram. A Escola Céus Abertos é uma escola de formação ministerial. Nós temos formado já várias turmas aqui em Salvador, em Rio de Janeiro, São Paulo. E agora estamos com essa plataforma online. Qual é a ideia? A ideia é de alcançar mais pessoas. Essa modalidade que nós estamos usando aqui é uma modalidade free, ou seja, livre, sem custo. Estamos dando aulas com duração de meia hora, 30 minutinhos. Então, nossa aula vai terminar 8h30. A gente vai tentar conseguir resumir, espero que consigamos resumir tudo em meia hora, para que nós possamos estar aqui na bênção, né? Bem-vinda aí, querida Denilton, está aqui no Instagram, né? Marcela Ramacote, como estás? Um abraço, saudade. Pessoal que está aí chegando, não dá para eu ver quem está chegando aqui no Facebook, dá para eu ver aqui no meu retorno. Renato, todo mundo que está chegando aí, um grande abraço. Nani Vieira, Paloma, bem-vindos. Essa aula nós vamos falar sobre vida no Espírito. As 2 primeiras aulas estão em nosso canal no YouTube. Então, se você não assistiu as 2 primeiras aulas, você pode acessar o YouTube e colocar lá Joaldo Almeida, você coloca lá na busca aula Vida no Espírito, parte 1. Você vai encontrar a primeira aula e a parte 2 também está em nosso canal no YouTube. Nós começamos falando sobre a importância da vida no Espírito, né? A dificuldade que as pessoas têm de viver uma vida no Espírito. Na segunda aula nós falamos sobre os perigos da vida na alma. Quão perigoso é a vida na alma. Então nós explicamos isso e hoje nós vamos falar um pouco sobre como desenvolver uma vida para andar no Espírito. Como é que eu posso aprender a andar no Espírito? Quais são os caminhos que eu posso tomar para que eu possa andar no Espírito? Nós explicamos nas 2 primeiras aulas, que na igreja, em toda a igreja, existe 3 tipos de discípulo, 3 tipos de crente. São aqueles que são carnais, que vivem de acordo às obras da carne, são aqueles que chegaram agora no Evangelho, ou que já tem um tempo, mas ainda é carnal, que vivem governados pela carne. Existem aqueles que são espirituais, que são aqueles que já desenvolveram uma vida com Deus, de dependência, de oração, uma vida devocional consolidada, sem precisar que ninguém lhe cobre para orar, sem precisar que ninguém lhe cobre para jejuar, sem precisar que ninguém fique chamando a sua atenção para congregar. Essas são pessoas que já têm aprendido a andar no Espírito. Existe uma terceira classe de pessoas que no livro O Homem Espiritual, o Atmani chama de cristãos da alma, ou almáticos, como eu uso o termo, e também algumas pessoas que falam sobre vida no Espírito usam esse termo, almáticos. Os almáticos são aqueles que são governados pelas suas emoções e eles se sentem espirituais. Eu contei nos 2 primeiros vídeos, nas 2 primeiras aulas, da minha experiência com o livro O Homem Espiritual, do Atmani, e foi esse livro que abriu os meus olhos para que eu pudesse ver que eu era uma pessoa almática, que eu vivia na dimensão da alma, que o evangelho que eu vivia, ele era mais sustentado nas minhas emoções do que na minha fé. E eu descobri isso há aproximadamente 18 anos atrás, e aí então foi quando eu entrei na minha fase de transição. Eu tinha passado pelo período, né, da noite escura da alma, como disse aqui meu amigo Diego Torres, gostei desse termo, que é aquele período
da sua vida espiritual em que você aparentemente não ouve mais a voz de Deus, você não sente mais a presença de Deus, você começa a sentir como se Deus estivesse distante de você. Nesse momento você acha que você está vivendo alguma coisa que está entristecendo Deus, e a verdade é que Deus está tirando você do deserto, te tirando de Elim. Lembra que eu falei semana passada? Segunda-feira eu falei sobre quando Israel saiu do deserto, a trajetória dele, né? Ele saiu do deserto, que representa o tratar com a vida da carne. Ele chegou nas águas de Elim, que representa o tratar com a vida da alma. E ele entrou no descanso de Deus. Para entrar no descanso de Deus é a vida no Espírito. E a vida no Espírito é um desafio. Nós vamos falar hoje sobre os meios para se viver uma vida no Espírito. E eu falei que ia falar hoje sobre a questão do falar em línguas em si, mas eu vou ampliar o assunto hoje. Espero que nós venhamos conseguir falar tudo em meia hora. Espero, né? A gente tem aí agora 28 minutos. Mas eu vou ler para você aqui Judas. A epístola de Judas é uma epístola pequena, que fica antes do livro de Apocalipse, mas ela é rica, tremenda, poderosa. E eu vou ler Judas, capítulo 1, verso 20. Que diz assim: Mas vós, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Esse é o versículo inicial que nós vamos usar. Quando nós falamos do assunto vida no Espírito, a pergunta que geralmente as pessoas fazem é: pastor, como é que eu sei se eu vivo ou não uma vida no Espírito? E aí nós falamos semana passada, não foi semana passada, segunda-feira agora, nós falamos na segunda aula, que é muito simples você definir se vive ou não a vida no Espírito. Como é que eu vou saber se eu vivo ou não a vida no Espírito? Quem vive pelo Espírito, vive por aquilo que crê. Quem vive na alma ou na carne, vive por aquilo que sente. É governado pelos seus instintos, pelas suas emoções. Então, eu percebi que vivo uma vida na carne ou nas minhas emoções. As minhas emoções governam a minha vida de oração, as minhas emoções governam o meu serviço ao Senhor, as minhas emoções governam o meu congregar. Como é que é isso quando as emoções governam? É mais ou menos assim: não estou com vontade de ir para o culto hoje, eu não vou. Então eu não vou porque eu não estou com vontade. Então eu estou sendo governado por minha vontade, eu não estou sendo governado pelo princípio. O princípio é congregar. Claro que tem dias que você não dá para ir, beleza. Mas tem pessoas que deixam essa vontade prevalecer. Ou quando você está orando e geralmente você não tem sensações emocionais, você não sente a presença de Deus. Eu não senti a presença de Deus hoje. Então, será que Deus me ouviu? E aí entra num vale de dúvidas, de questionamentos sobre Deus, sobre a presença. E ele está esperando testificação, ele está esperando confirmação de que Deus o ouviu pelas sensações que ele vai ter. Se ele vai chorar, se ele vai se arrepiar. E aí eu falei semana passada, segunda-feira passada, a diferença entre a alma e o espírito, expliquei isso, e falei que as sensações são muito parecidas, que quem adora no espírito chora, quem adora na alma também chora. Quem adora no espírito grita, pula, entra no mistério, quem adora na alma também. A diferença está no resultado que isso provoca. Quem mergulha no Espírito, quem tem uma vida guiada pelo Espírito, tem resultados. Bem-vindos a todos os nossos amigos do Instagram, bem-vindo a todos do Facebook. Essa é a nossa terceira aula da Escola Ministerial Céus Abertos. Se você que está entrando agora ainda não está no nosso grupo de estudos, nós temos dois grupos de estudos, que é o grupo do Telegram e o grupo do WhatsApp. Se você quiser fazer parte desse grupo de estudos para estar informado, recebendo conteúdo, interagindo com as aulas, chama no privado, né? Chama no WhatsApp, meu número está aí no Instagram, e manda uma mensagem e a gente vai poder fazer com que você tenha acesso aos grupos de estudos. Então, a primeira pergunta que a pessoa faz é: será que eu ando? Será que eu vivo uma vida no Espírito? Tem gente que tem dúvida, não tem certeza. Depois dessa, a pergunta é: como é que eu faço para viver uma vida no Espírito? Como é que eu faço para viver uma vida onde a minha carne, a minha alma, estejam debaixo do governo de Deus e na direção do Espírito? Eu falei aqui na última aula, segunda-feira, que a alma ela está entre o espírito e a carne. E a alma é um servo leal daquele que está mais fortalecido. Se a minha carne estiver mais forte,
Os meus instintos, os meus desejos, que estão lá em Gálatas capítulo 5, as inclinações carnais que estão lá, que se dividem em grupos, né? Quero ler isso para você, Gálatas capítulo 5, não estava aqui nas minhas anotações, mas eu vou ler, o Espírito Santo está me direcionando aqui, eu quero ler para você. Gálatas capítulo 5, versículo 16, fala dessa guerra do espírito contra a carne, da carne contra o espírito. E aí ele vai dizer, digo porém, andai em espírito, ou vivam no espírito. E aqui espírito com letra maiúscula, falando do Espírito Santo, da dependência da vida do Espírito Santo. E não cumprireis o desejo, a concupiscência da carne. Porque a carne, ela sempre vai cobiçar contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Só que aqui, entre esse se opor, entre a guerra, entre carne e espírito, está a alma ali no meio, entrelaçada. E a alma ela vai ser leal a quem estiver mais fortalecido. Se meu espírito está mais fortalecido, se eu tenho vivido uma vida de dependência de Deus, de oração, de jejum, de leitura da palavra, as minhas vontades elas se mantêm sob controle. A ira, o apetite sexual, o apetite... A ira, o apetite sexual, todos os apetites que eu tenho, sexualmente falando, ou de descontrole, ansiedade, preocupação, tudo isso vai ficar debaixo do governo do Espírito, debaixo do governo de Deus. E o que vai acontecer? Eu vou me manter debaixo desse controle. Você percebeu quando você está vivendo uma vida devocional mais profunda? É como se os seus instintos eles ficassem sob controle, eles ficassem debaixo do governo de Deus. Então, Paulo vai destacar aqui sobre as obras da carne, ele vai falar de classes, ele vai falar sobre as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, área sexual. Aí ele fala idolatria, feitiçarias, área espiritual aqui. Aí ele diz inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, áreas relacionais, relacionamentos. Invejas, homicídios, tudo isso áreas relacionais. Aí ele fala bebedices, glutonarias, apetites da carne. E coisas semelhantes a essas que não está tudo aqui, ele não colocou tudo aqui. Mas tem mais que isso. E aí, quando chego na igreja, geralmente, isso aqui é latente, a carne é latente, a carne grita pelo pecado. À medida que eu vou aprendendo os princípios de Deus, à medida que eu vou mergulhando, à medida que eu vou sendo discipulado, eu sempre digo que o caminho mais rápido para uma vida no Espírito é ter um discipulador verdadeiramente servo de Jesus, que anda com Jesus, que conhece Jesus. Então você trilha esse caminho do discipulado verdadeiro, e aí no caminho do discipulado verdadeiro você vai aprendendo os fundamentos da palavra. Então você entra nessa guerra, essa guerra se aferrenha, a carne querendo voltar ao controle, o velho homem querendo tomar o lugar que é dele, e a solução para que o velho homem seja domado, a solução para que o velho homem vá para o seu lugar é viver uma vida no Espírito. E é claro que todo esse processo começa com a busca pela presença do Espírito Santo, porque Ele é o grande Senhor. O Espírito Santo ele veio para nos guiar a toda a verdade. De todos os benefícios que nós recebemos com o batismo do Espírito Santo, de todos os benefícios que nós recebemos no sentido de dons, o benefício mais poderoso é a capacidade de falar em outras línguas. Por que isso é importante? A gente vai começar a aula centrado nisso, ok? Eu vou falar primeiro essa parte desse benefício, desse caminho que me leva a viver uma vida no Espírito. Por que o falar em línguas é importante? Se você está assistindo agora e você ainda não fala em línguas, você deve buscar isso. Tem pessoas que dizem, pastor, já busquei, já fiz de tudo e não consigo. Não é uma ação natural o falar em línguas, não é uma ação humana o falar em línguas. Falar em línguas é um derramado do Espírito Santo em nós. Não é o Espírito Santo que fala em outras línguas, sou eu que falo. E eu tive o privilégio, graças a Deus, de receber o batismo do Espírito Santo com 20 dias que eu me converti. Então, com 20 dias que eu me converti, eu tive a minha experiência de batismo no Espírito Santo. Essa experiência foi engraçada, quando eu conto as pessoas riem, porque eu segui o tutorial, né, da pessoa que me orientou de chegar lá e tudo que ela mandou fazer eu fiz e eu falei línguas. E só que quando eu falava em línguas eram pouquinhas palavras, não tinha a dimensão hoje que eu tenho de orar em línguas. Hoje eu oro mais em línguas do que em português. E aí eu vou explicar por que eu oro mais em línguas do que em português. E eu vivi essa transição. Eu estava aqui antes conversando aqui com o pessoal que está nos apoiando, que Deus não espera o conhecimento chegar na sua mente para direcionar você. O Espírito Santo te direciona
E ele vai te dando o conhecimento à medida que você vai caminhando. E eu me lembro que antes de ler o livro O Homem Espiritual, do Atmani, o Espírito Santo vinha falando comigo, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas. Mas aí eu ficava com um grande questionamento, eu ficava pensando, por que eu vou orar em línguas se eu não estou entendendo nada que eu estou falando? É melhor orar em português, eu entendo, o senhor entende, fica tudo certo. A gente está falando a mesma língua. Mas quando eu comecei a estudar, profundamente, aí eu me lembro que o primeiro livro que eu li sobre a importância do falar em línguas foi um livro do Kenneth Hagin, falando sobre a importância do falar em línguas. E ali eu fui entender o quão importante era o falar em línguas. O primeiro versículo que nós lemos, Judas, verso 20, diz que nós devemos nos edificar. Mas vós, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, que é o orar em línguas espirituais. A expressão edificar aqui no grego é como se estivesse dizendo que nós estamos preparando uma base, um fundamento, um alicerce para Deus construir em cima. Esse é o sentido no grego. O que o escritor está dizendo aqui? É mais ou menos assim. Se eu oro em línguas, enquanto eu estou orando em línguas, mesmo sem entender o que eu estou falando, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, eu estou construindo uma base para que o Espírito Santo vá desconstruindo questões internas, para que o Espírito Santo vá desconstruindo aquilo que me impede no fluir de Deus, e eu já vou construindo o meu futuro espiritual em Deus. Por quê? Porque 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim, como está escrito, o que o olho jamais viu, o que o ouvido jamais ouviu, ou que chegou ao coração de qualquer homem na terra, é o que Deus tem reservado para aqueles que amam a Deus. Então, vamos pensar nisso aqui. O que Deus tem reservado para mim, o que Deus tem reservado para você, olho não viu, ouvido não ouviu, nem o meu nem o seu, mas está lá nas regiões celestiais, está no coração de Deus. E ninguém sonda o coração de Deus a não ser o Espírito Santo. Então, o falar em línguas é uma linguagem dada por Deus aos seus filhos, para que eles possam construir no seu espírito aquilo que é deles por direito. Então, eu sempre me perguntei, por que nós não entendemos, a não ser que você tenha, claro, o dom da interpretação de línguas, e já teve situações em que eu orei e tive a interpretação de línguas. Eu já tive várias experiências com o falar em línguas, eu vou contar algumas delas hoje aqui para você. Algumas delas que foram assim extraordinárias para a minha vida. E quando eu comecei a orar em línguas, o meu questionamento era o questionamento de todo mundo. Por que eu vou orar em línguas se eu não estou entendendo? E aí uma questão que eu quero desmistificar aqui é que muitas pessoas acham que você só deve falar em língua quando você sentir algo. Sentir a unção. Nada a ver. Falar em línguas é um presente dado por Deus para você falar a qualquer hora. Se você recebeu a capacidade dada pelo Espírito Santo, você fala em línguas a qualquer momento, em qualquer lugar. Não tem nada a ver com a intensidade, eu não preciso me arrepiar, eu não preciso sentir algo para falar em línguas, porque não tem a ver com sentir, tem a ver com crer. Por que muitas pessoas não conseguem falar em línguas? Porque elas estão esperando sentir algo para falar. Não é sentir, é crer. Então, quando Deus nos dá as línguas espirituais, e aí tem gente que diz, não, o falar em línguas não é mais para os nossos dias, isso acabou. Isso era lá para a igreja primitiva. E aí eles pegam os textos, distorcem, e dizem que as línguas que eles falavam, línguas estranhas, na verdade eram idiomas. Não eram idiomas. Lá em Pentecostes, quando aconteceu o falar em línguas, eles falaram em línguas do Espírito, só que as pessoas ouviam falando dos seus próprios idiomas. Mas quando você vai ler 1 Coríntios capítulo 14, o versículo 2, diz assim, porque o que fala em língua estranha, ou língua desconhecida, não fala a homens. Então já está dizendo, não é um idioma natural. Não fala a homens. Não está falando um linguajar humano. Senão a Deus. Porque ninguém o entende. Então não é um idioma. Porque se fosse um idioma natural, alguém entenderia. Ninguém o entende. Ninguém o entende. Em espírito. Não na mente, no intelecto. Em espírito, fala mistérios com Deus. Fala mistérios. Guarda essa palavra, né? Quando você ouve alguém assim, alguém está falando em mistério, não está errada a expressão. Fala mistérios com Deus. O que fala em língua desconhecida ou estranha, edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Então vamos pegar esse ponto aqui que eu acho muito interessante. Isso aqui desconstrói essa tese que as pessoas dizem, não é para nós hoje. Né?
mas havendo línguas cessarão. Foi o que Paulo disse, não cessou, ele disse cessarão. Então quando ele vier, quando vier o que é perfeito, quando Jesus vier, aí sim vai cessar. Mas o falar em línguas continua. E o falar em línguas de todas as ferramentas para o andar no Espírito. Se você me perguntar assim, pastor, se eu não puder fazer nada para entrar no vida no Espírito, qual é a coisa principal que eu posso fazer? Orar em outras línguas. Mas eu vou falar também o caminho para você que não ora em línguas ainda, tá bom? Não fica desesperado não. Eu vou te dar um caminho, mas você precisa buscar isso. Eu busquei, eu acreditei que falar em línguas era extremamente essencial. Mas por que o falar em línguas é tão poderoso? E aqui está dizendo, aí 1 Coríntios capítulo 14, verso 14, o próprio Paulo vai dizer, pois se eu oro em uma língua estranha, desconhecida, ele diz assim, o meu espírito ora bem. A versão no grego diz assim, o meu espírito ora a oração perfeita. Olha só que interessante isso. O meu espírito ora a oração perfeita. Porque no meu orar em línguas, as minhas emoções não têm como interferir quando eu estou orando em línguas. Quando eu estou orando em línguas, os meus desejos são desconstruídos. Às vezes eu estou orando em línguas aqui, pensando assim, eu preciso isso de Deus, preciso... Não é o que eu estou pensando que vai acontecer, é o que eu estou orando em línguas. Muitas vezes o que eu estou orando em línguas está desconstruindo o que eu estou pensando. Que o que eu estou pensando pode me afastar da vontade de Deus. Então aí você já começa a pegar a chave, né? Por que Deus não deixa eu entender? Porque imagine você estar sabotando a sua própria oração. Você orando em línguas e na sua mente você está desejando outra coisa. Você iria continuar orando? Você não iria. Então esse é um dos motivos porque nós não entendemos. É um dos motivos, ok? Mas vamos continuar. Ele diz, olha, porque se eu oro em línguas, meu espírito ora bem, mas o meu intelecto fica infrutífero, improdutivo. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, a oração em línguas, ela sabota as minhas intenções e pensamentos. A oração em línguas, ela desconstrói a minha vontade humana e começa a construir dentro de mim, no meu espírito, a vontade de Deus. Ela começa a edificar. Então, um dos motivos pelos quais Deus não permite que você saiba o que está orando, quando você está orando em línguas, é que você está orando coisas relacionadas ao seu futuro em Deus. É que você está orando coisas relacionadas à sua vida futura em Deus, relacionadas a coisas que Deus está desconstruindo dentro de você, que se Ele fosse falar com você, você não iria continuar. Você não iria. Então imagine você está orando aqui em línguas, e aí você tem a interpretação, e você entende que o que você está orando é que daqui a 10 anos, ou daqui a 5 anos, você vai estar na Índia, na China, na Ásia, qualquer lugar ali do continente asiático ou do continente africano, sendo um missionário ou sendo um pastor de uma grande igreja. Se Deus te desse a interpretação, sabe o que iria acontecer? Você iria deixar de continuar adorando a Ele e iria começar a perseguir o sonho. Você mudaria o foco. Então, Deus, para não nos prejudicar, Deus, para que nós não venhamos tomar um rumo fora da vontade dEle, quando nós oramos em línguas, nós oramos a perfeita vontade de Deus para nós. As coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não subiu ao coração do homem, mas que Deus nos deu perfeitamente nele. Então, quando eu começo a orar em línguas, eu estou edificando, eu estou colocando na base, o fundamento, para que Deus venha e construa ali em cima. E Ele vai construindo no meu espírito. Por isso que a palavra edificando-vos é um edifício que está sendo construído, o fundamento para o meu futuro em Deus, para a minha vida em Deus. Então, orar em línguas é extremamente importante para alinhar. E à medida que eu vou orando em línguas, o que acontece? Aqui ele diz, a minha alma, o meu intelecto fica infrutífero. As vontades da alma vão começando a ser domadas pela vontade de Deus. As vontades da alma vão começando a ser domadas pelo poder de Deus. E aí então, a carne e a alma começam a se sujeitar à perfeita vontade de Deus. Isso é extraordinário. Então, Efésios capítulo 6, versículo 18, diz assim, olha, orando em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica. Então, é uma oração que eu devo fazer sempre. E tem pessoas assim, pastor, mas o senhor fala diversidade de línguas, hoje eu falo diversidade de línguas, eu consigo ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas orando em línguas. Quando eu comecei a exercitar, e é um exercício espiritual, um exercício, a palavra é essa mesmo, exercício. Eu comecei assim, vou orar em línguas aqui 1 hora. Daqui a pouco eu me pegava desconectado.
Hoje é o contrário. Hoje eu acordo às vezes na madrugada para ir ao banheiro, já amanheço falando em línguas. Estou viajando, dirigindo o carro, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas e me edificando espiritualmente. E o que que isso faz com que aconteça dentro de mim? Isso vai colocando um fundamento, vai colocando um edifício, vai colocando um lugar onde Deus vai construindo, a expressão é essa, um lugar onde Deus vai construindo dentro de mim. Eu já tive várias experiências com a oração em línguas, né, de discernimento, de Deus trazer revelação, de me dar interpretação. Mas uma das experiências mais marcantes da minha vida com falar em línguas foi, eu estava em uma conferência com um grande amigo, hoje é um grande amigo, que é o Guilhermo Lócio, e ele é peruano, e ele estava fazendo a conferência em espanhol e estava sendo traduzido pela esposa. Eu não entendia nada de espanhol, entendia nada. E aí então, durante o momento da conferência, eu tive uma visão, tinha um mapa, né, na conferência, foi feito em uma igreja que tinha um mapa mundi no fundo do púlpito, do altar, né? E era em preto e branco o mapa. E quando eu comecei a olhar para aquele mapa, olhando para aquele mapa ali, o mapa que era preto e branco, natural, né, no mundo natural, ele começou a se colorir, como no mapa mundi. Aquele mapa mundi começou a ficar colorido. Só que ele só acendia a América Latina. E aí, na hora, o Espírito Santo falou comigo: eu vou te levar a todos os países da América Latina. E eu vou te dar hoje 2 sinais. Eu guardei aquela palavra. O primeiro sinal foi com a discípula Fernanda. Ela tinha uma Bíblia em espanhol. E ela disse: eu ganhei essa Bíblia já tem um tempo. E então vou te dar de presente. Quando ela me deu a Bíblia em espanhol, o Espírito Santo falou comigo: primeiro sinal. Nesses dias eu estava hospedado na casa de um querido irmão, o Didi, lá de São Paulo. E eu fui dormir. E na hora de dormir eu fui fazer uma oração. Não foi aquela oração fervorosa, dizendo: Deus, o dia terminou e o segundo sinal não chegou. Nada disso. Eu comecei a adorar a Deus, agradecendo pelo dia, pela oportunidade de estar ali naquela conferência. E quando eu comecei a orar, aí eu comecei a orar em línguas, né? Comecei a orar. Quando eu comecei a orar em línguas, eu comecei a falar em espanhol. Padre, em nome de Jesucristo, eu te bendigo neste momento. E então eu parei, porque eu percebi que eu estava falando espanhol. Aí a minha mente começou a entrar em guerra. Eu sou muito racional. Deus quebrou a minha racionalidade por meio de orar em línguas, me tirando da lógica e me colocando na loucura da fé. Mas a minha mente racional disse logo: não, você passou o dia inteiro ouvindo espanhol. Você passou o dia inteiro ouvindo um cara pregando espanhol, então agora você está repetindo. Mas aí eu resolvi insistir na oração em línguas. E eu orei mais de 2 horas em espanhol. No outro dia pela manhã, eu fui para a conferência e eu fui fazer o test drive. Eu sou muito ousado, irmãos. Eu sou muito ousado. Fui fazer o test drive. Cheguei mais cedo, o Guilherme estava tomando café da manhã, e aí eu fui até ele e falei: buenos dias, hermano, como estás? E ele então respondeu para mim em espanhol e me perguntou: tu hablas espanhol? Sim, hablo espanhol. E comecei a falar com ele espanhol. E até hoje eu falo espanhol. Um mês depois, eu estava traduzindo. Um mês depois, me liga um apóstolo da Argentina, meu querido apóstolo José Luiz Sánchez, meu amigo muito querido. E José Luiz estava vindo para o Brasil e eu ia trazer ele para a Bahia. E aí ele perguntou assim: tem tradutor? Eu disse: tem tradutor. E aí quando ele chegou na minha casa, ele descobriu que o tradutor era eu, que tinha um mês que tinha recebido o espanhol, um mês. E você sabe, espanhol da Argentina é muito diferente. Hoje eu sei que é muito diferente de todo espanhol que é falado na América Latina inteira e o espanhol que é falado em Espanha. Eles têm uma puxada no J que é muito diferente, né? Se fala Cali, geralmente Cali. Hoje eu vim até com a minha camisa, né? I love you, Bogotá. Uma homenagem a meu país, minha segunda pátria é Colômbia. Um beijo a meus amigos de Colômbia. E eu peguei ali o espanhol, né, da Argentina, mais difícil. Se fala Cali, que é ruas, eles falam cache. Então, começamos a pregação, né, ele chegou na minha casa e disse assim: quem vai me traduzir? Eu disse: eu. E tu hablas espanhol bem para fazer uma tradução? Fala espanhol bem para fazer tradução. E aí então ele chegou, o primeiro lugar que nós fomos pregar, 5.000 pessoas que tinha numa igreja imensa que a gente tinha feito a agenda.
E ele chegou diante das pessoas e então já disse assim, né? Diga que está lá do tucho. Olha só que negócio difícil. Até para quem fala espanhol. Ele dizendo, diga a pessoa que está ao seu lado. Só que no espanhol de Argentina. E aí eu comecei e traduzi. Quando eu terminei a pregação, ele olhou para mim e disse assim, você estava mentindo para mim, você já falava espanhol. Não é possível. Mas não falava. Deus me deu orando em línguas. Depois é claro que eu comecei a ler livros, ler a Bíblia em espanhol. E é como qualquer outro idioma, quando eu fico um tempo sem falar, eu fico enferrujado. Esse dia eu tive o desafio de dar 2 horas de aula com o movimento Overdose, 2 horas de aula em espanhol. E aí eu quero falar aqui um pouquinho do workshop que está acontecendo. Eu não sei se tem mais como se inscrever, ainda tem como se inscrever? Acho que encerrou, né? Está tendo uma atualização profética feita pelo Overdose no Brasil, muito boa. Essa está sendo em português. Mas essa foi a minha experiência com orar em línguas. Então, o falar em línguas, ele é a maneira, vamos dizer assim, base para que você possa ajustar a sua vida espiritual de maneira profunda. Vou fechar o ponto, é muito mais profundo do que isso que eu estou falando. Como eu falei, é uma aula grátis, então a gente não vai ter tempo para falar tudo que nós falamos no curso Vida no Espírito. Nós vamos fazer o webinário do Vida no Espírito, vamos fazer o webinário de paternidade. A gente está preparando aí uma série de webinários completos de toda a matéria. A Vida no Espírito vai ser uma delas. Então, a grande pergunta agora, para a gente fechar esse tema, porque eu tenho 3 minutos, vou estender para mais 5. Tenho 3 minutos, estender para mais 5, então ficar com 8 minutos. A grande pergunta é, e eu que não falo em línguas, pastor, como é que vai ser esse negócio? Como é que eu vou conseguir fazer essa transição aí da alma para o espírito? Aí existem outros meios, queridos. Existem outros meios. Um dos meios poderosos é o jejum. O jejum é uma ferramenta poderosa para quietar a carne, silenciar a alma e liberar o fluir do espírito. Lucas 5, versículo 33. Em seguida, lhes observaram, os discípulos de João jejuavam e oravam com grande frequência, assim como os discípulos dos fariseus. No entanto, os teus vivem comendo e bebendo, os fariseus falando com Jesus. Aí Jesus responde para eles e diz assim, olha, não é necessário, Lucas 5, do 33 até o 39, eu não vou ler, eu conheço o texto, depois você confere, ok? Não acredite no que eu estou falando, confira a Bíblia, tá bom? Não é que eu não seja uma pessoa de confiança, eu só estou dizendo para você que o que eu falo, você deve conferir como um bereano, ir lá na palavra e olhar, ok? A palavra, você não precisa acreditar em nada que eu falo, mas você tem que acreditar no que está escrito, amém? Então, nesse momento aqui, Jesus é questionado por que ele não jejua junto com seus discípulos, por que vocês não jejuam? E aí Jesus diz assim, não é necessário que os amigos do noivo jejuem enquanto o noivo esteja presente, mas vai chegar dias em que o noivo vai ser tirado, nesses dias então eles terão que jejuar. O noivo foi tirado. E aí Jesus dá uma explicação muito interessante, Jesus diz assim, por que não se põe vinho novo em odre velho? Nem se põe remendo de roupa nova em veste velha, porque os odres vão romper e a roupa vai rasgar. Que metáfora é essa? O que Jesus está dizendo aqui? O que Jesus está falando aqui nesse momento? É simples de entender, queridos. Preste atenção. Vinho novo simboliza tempo novo de Deus, unção nova, unção fresca. Vinho novo simboliza nível novo em Deus. O que Jesus está dizendo aqui em Lucas, capítulo 5, é que todas as vezes que Deus quiser mudar o nosso nível espiritual, Ele vai pedir um tempo de consagração. E o jejum é uma das ferramentas mais poderosas para silenciar. Meu amigo, bem-vindo, Andrés David, estava falando agora sobre a atualização profética de sobredoses. Está entrando aí, meu querido, pelo Instagram, meu querido Andrés David, um grande abraço. Então Jesus está dizendo o seguinte, querido, o jejum é uma ferramenta poderosa para mortificar a carne, silenciar a alma e liberar o fluir do espírito. Nós temos uma aula exclusiva sobre o que é jejum e o que não é jejum. Eu falei sobre isso no nosso seminário de libertação que foi feito aqui presencial. O pessoal ficou assim, meu Deus, sério? Sim, porque jejum não é deixar de comer. Jejum intermitente é isso.
Mas jejum bíblico não é só deixar de comer, não é só parar de comer, tirar comida. O jejum bíblico é um estado consciente de consagração. Sabe o que significa isso? Que durante o período do jejum, eu tenho que vigiar o que eu falo. Eu não posso ficar irado, se eu ficar irado quebrou o jejum. Eu não posso falar mal de ninguém, se eu falar mal de alguém quebrou o jejum. Eu tenho que perceber o que eu vou ver durante o período do jejum. O que eu vou ver? Não adianta fazer um jejum e ficar expondo os meus olhos à violência, à prostituição, a qualquer outra coisa. Não é só deixar de comer, é separar-se por um período para consagrar-se a Deus, mortificando as obras e os desejos da carne. Eu não vou entrar em detalhes, a gente falou disso na matéria libertação. Então, se você não assistiu, vai lá no canal que está lá explicando o jejum verdadeiro, que está lá em Isaías capítulo 57. Então, 58. Então lá a gente explica o que é o jejum que agrada a Deus. Mas o jejum é uma ferramenta poderosa para aquietar a carne, silenciar a alma e liberar o fluir do Espírito. E, além do jejum, Davi vai falar no Salmo 131, versículo 2, ele diz assim: de certo fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada para com a sua mãe, assim é a minha alma para comigo. Sabe o que Davi está falando aqui? Que nós podemos, por meio da palavra, colocar em nossa mente fundamentos bíblicos. E aí é importante, porque Jesus disse o seguinte: a boca fala do que o coração está cheio. Então, associar o jejum, a prática da oração e um mergulhar na palavra vai conduzir você a uma vida profunda em Deus. E à medida que você faz isso, que você pratica isso, com coração cheio de fervor e devoção, buscando intensamente aquilo que é do céu, o enchimento do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, à medida que você associa a palavra, o jejum e a oração, você vai chegar no nível que inevitavelmente você vai ser cheio do Espírito Santo. E aí então os prazeres da carne, os desejos da alma, eles vão sendo mortificados. Isso é resultado. Isso vai acontecer. Então você que está assistindo essa aula, a gente vai encerrar, né? Só temos 2 minutos, passei já 3 minutos do meu tempo. Você que está assistindo essa aula, nós vamos ter a última aula, vou continuar falando desses assuntos na última aula, falando da importância de viver uma vida no Espírito e os prejuízos de viver uma vida na alma. E você vai identificar se você é uma pessoa que vive no Espírito ou se vive na carne ou na alma. A grande questão é, o caminho com Deus é um caminho de crescimento. Não se desanime, não se frustre, porque você não chegou ainda onde você deseja chegar. Porque a promessa diz, em Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou em vós a boa obra há de completar até semana que vem. Amém? Amém, nada. Até mês que vem? Não. Até 2021? Não. Ele há de completar até o dia de Cristo, ou seja, até Jesus voltar para você. Pode voltar você morrendo, pode voltar no grande retorno dele, mas até Jesus voltar existe uma obra acontecendo. E essa obra ela acontece por etapas. Deus é um Deus de processos e construção. Deus não é mágico, Deus é construtor. E o Espírito Santo, que é o grande agente divino que constrói em nós, foi ele que convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. Foi ele que atraiu você a Deus. A sua conversão não foi uma decisão sua. Eu decidi, eu me arrependi dos meus pecados. Não, o Espírito Santo convenceu você. Pela graça, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, Efésios 2:9. Então, dentro do entendimento da palavra, dentro do entendimento que Deus te deu como filho dele, não desista, não se desanime. Talvez você tenha tido guerras terríveis contra o pecado. Talvez você está no âmbito, numa dimensão de carne, que você diz assim, eu vou abandonar o evangelho porque eu sou um fracasso. Eu já tive os meus fracassos também. No começo eu tinha fracassos terríveis, mas eu perseverei. E à medida que você persevera, à medida que você busca ajuda, se você não está conseguindo sozinho, sabe o que você faz? Eu me lembro de uma época que eu estava vivendo uma luta muito grande contra o pecado, logo no começo da minha fé. E aí eu pedi a ajuda de um irmão que me ajudou muito, muito em oração. E ele me deu um versículo que nesse versículo nunca mais saiu da minha mente. Esse versículo ele ficou na minha mente como um versículo fundamental para a minha relação com Deus e me levar a entender
o quanto eu preciso do Espírito Santo na minha caminhada com Deus e o quanto eu preciso de pessoas. O versículo é Isaías 41, versículo 6. Você conhece esse versículo? Ele diz assim, ó, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. O contexto do versículo não fala de ajuda para manter relação com Deus, não, ok? O contexto é totalmente errado, porque está falando de um ajudar o outro a fazer ídolos. Falando aqui da exegese do texto, né? Mas, quando ele citou esse versículo para mim, ele citou trazendo isso para o contexto da realidade de ajuda. E ali eu entendi que eu precisava da ajuda de outras pessoas. Então, se você está passando qualquer tipo de luta, se você está passando qualquer dificuldade no Evangelho, não caminhe só, não. Porque Provérbios 18, versículo 1 diz que aquele que se isola, aquele que caminha só, ele busca o seu próprio fim. E sabe qual é o fim daqueles que caminham só? É deserto e caverna. E você ir para o deserto porque Deus te leva é uma coisa. Se Deus te leva para o deserto, Ele garante tudo. Fique tranquila. Mas se você vai com seus próprios pés, aí a culpa é sua. A responsabilidade é sua. E a caverna, que é o lugar do solitário. Então Deus te chamou para viver uma vida poderosa nele. Uma vida no Espírito. Uma vida que inspire outras pessoas. E isso está sendo construído. É necessário ter um bom discipulado. É necessário ter uma vida congregacional prática. É necessário ter uma vida devocional profunda para que a vida no Espírito seja construída pelo Espírito Santo, mesmo que você não tenha o nível de conhecimento que eu tenho hoje. Deus não precisa disso para guiar você a uma vida no Espírito. Ele só precisa que você se coloque à disposição dele, na dependência dele. É claro que se você puder estudar, se você puder aprender, vai facilitar o caminho, muito mais. Mas o fator central de tudo que eu quero falar aqui, nesse momento, um beijão aí para minha prima Jussi, está aí ao vivo com a gente no Facebook, Jusileide Oliveira, minha prima. Beijão, nega, para você. Saudade. Beijo na minha tia. Então, o segredo central do caminhar no Espírito, da vida no Espírito, é você entender, meu irmão, que você não pode parar. Aconteça o que acontecer, pastor, mas eu pequei. E eu estou dando essa palavra aqui agora porque o Espírito Santo está falando com você aí. Deus está me falando aqui que tem pessoas aí que estão precisando ouvir isso. Eu ia encerrar a aula, mas vou seguir o que o Espírito Santo está falando aqui. Pastor, eu pequei, eu falhei, eu briguei, eu discuti, eu me decepcionei com pessoas dentro da igreja. Eu depositei a minha fé em homens. Esquece o passado. O tempo de Deus é hoje, o tempo de Deus é agora. Recomeça agora, recomeça hoje. Recomeça nesse momento. Recomeça nessa hora. Porque a obra do Espírito Santo não parou porque você parou. A obra do Espírito Santo continua. O Espírito Santo vai resgatar você, vai buscar você, porque aquele que começou a boa obra vai completar. Então, nesse momento, eu quero dizer para você, querido, não se frustre, não fique vivendo a maldição da comparação. Nós estamos fazendo agora um curso poderoso, que é o nosso curso Jornada Blindagem Emocional. E aí eu quero encerrar falando desse curso. Se você não fez a primeira etapa do curso, ainda dá tempo de fazer. A Jornada Blindagem Emocional é um treinamento poderoso que ensina principalmente a lidar com as questões da alma. Porque o emocional está totalmente ligado à alma. Então, a base fundamental do blindagem não é a PNL, como o pessoal que faz coaching usa. Nada contra o coaching. Respeito, tem muitos amigos que são verdadeiras pessoas poderosas em Deus através do coaching, mas a base do blindagem emocional não é a PNL, é metanoia, é a palavra, é a vida no Espírito, é ensinar você a blindar suas emoções a partir do Espírito, da fé. E tem uma aula que nós vamos dar que eu falo sobre o mal da comparação, de você comparar, ficar se comparando com os outros, principalmente na sua vida espiritual. Não fique comparando não. Ah, o pastor já viveu isso. Meu Deus, quando é que eu vou viver isso? O agir de Deus na minha vida não é igual na sua. Deus tem agir diferente na vida de cada pessoa. Então, para pensar nisso, ok? Para pensar e não para de caminhar. Continua caminhando com Ele, porque Ele vai completar a obra. Deus não é Deus de obras incompletas. Tudo que Ele começa, Ele termina. E vai completar na sua vida. Tá bom? Deus em Cristo te abençoe. Vamos postar essa aula daqui a pouco no YouTube. Então, se você quer assistir inteira, se chegou agora, vai no YouTube, que daqui a pouco a aula vai estar lá. Compartilha.
Se você não está nos nossos grupos de estudos da Escola Ministerial Céus Abertos, me pede o link aí que eu te mando e você entra. Um beijão, minha querida Isa Roberta, saudade, tô orando por Dário Meira. O negócio foi feio lá, né? Querida Ivonete, todo o pessoal que está aí também no Facebook. Agradeço a todos que participaram da aula até agora, meu querido Lenilton. Todo mundo que ficou online aí até agora. Deus abençoe todo o pessoal aqui do Insta, todo o pessoal também do Facebook. E domingo que vem, sábado que vem, dia 25, tem segunda etapa da jornada Blindagem Emocional. E aí eu vou postar o link aí, pedir aí se tem alguém aí que está online aí, o Alex ou o Rai, se estiver por aí, postar o link de inscrição. Dá tempo ainda você fazer sua inscrição, estamos com preço promocional para o curso. E esse preço só vai durar até nós concluirmos a terceira etapa. Então aproveita, corre lá para aprender. Você entrando agora, você já pega a primeira etapa toda gravada. Olha que coisa boa. E aí já vai poder colocar em prática. Um beijo no coração, Rosália. Um beijo a todos aqueles que estão aí conosco. E que Deus abençoe poderosamente sua vida. Tenha uma noite abençoada. Shalom, shalom.